Graça e paz, queridos irmãos, amigos que acompanham pela internet o Ministério Palavra da Cruz. Estamos meditando no precioso e relevante livro escrito pelo profeta Amós. Que profecia atualizada, que profecia que tem tudo a ver conosco, com cada um de nós, com a realidade da igreja. Uma profecia que foi entregue por Amós nos meados do 8º século antes de Cristo, mas a sua atualidade é tremenda. Temos aprendido muitas coisas a respeito de Amós, do tempo em que ele viveu. Amós, como vimos, foi um profeta chamado por Deus, mas até então, até a sua chamada, ele simplesmente era um criador de gado, cultivador de sicômoros, ele era pastor. E Deus o tirou da sua lida, da sua profissão, da sua atividade, para que ele fosse ao Reino do Norte entregar o recado de Deus. E nós sabemos que o ministério de Amós foi curto, porque logo após entregar as profecias, as revelações de Deus, ele foi expulso. E nós não sabemos mais nada sobre a vida de Amós. Tudo quanto sabemos a respeito de Amós encontra-se nesse livro, e nós não sabemos depois o que aconteceu com ele. Provavelmente voltou para a sua lida, para o seu trabalho, para a sua rotina, porque cumprira o propósito de Deus. Não se tornou um homem famoso, conhecido, aplaudido, seguido por milhares de pessoas, não. Ele foi tirado da incógnita e ele voltou mais uma vez para uma vida absolutamente normal. Isso para deixar claro que nós somos meros instrumentos de Deus, e as igrejas e os crentes e as pessoas jamais deveriam exaltar os instrumentos de Deus, porque são passageiros, cumprem missões, cumprem propósitos, e quando o propósito para os quais ou para o qual foram chamados ele encerrou, saem de cena. Isso é muito importante. É necessário que Jesus Cristo cresça e que cada um de nós diminua. Nós estamos aprendendo nesta profecia também sobre a soberania de Deus. E nós veremos a partir de agora esta temática. Deus é soberano. O Salmo, ou o livro de Salmos, nos apresenta o reinado de Deus, o domínio de Deus. O Senhor reina, tremam os povos. Todos devem tremer, todas as nações, porque o Senhor reina. Ele é rei não apenas de Israel ou da igreja, ele é rei do universo. Ele é soberano sobre as nações. E a profecia de Amós nos ensina exatamente isso. A impressão que muitos têm é de que Deus só se importava com Israel e depois com a igreja, com quem Israel era e com o que Israel fazia. No entanto, a profecia de Amós deixa absolutamente claro que, independentemente do fato de que tais nações desconheciam o Deus vivo e verdadeiro, o grande Eu Sou, apesar de desconhecê-lo e apesar de serem idólatras, pagãos, adorarem falsos deuses e suas representações materiais, eles deveriam prestar contas com o Deus vivo e verdadeiro. A vida daquelas nações, o que elas eram, o que elas praticavam, o que elas faziam, não passavam despercebidos aos olhos de Deus. Deus avalia moral e espiritualmente cada vida, cada povo, cada etnia e cada nação. Deus gravou no coração do homem, em sua própria Constituição, uma lei moral universal, um padrão de certo e de errado, em qualquer cultura, em qualquer tribo indígena que jamais tenha tido contato com a civilização
lá tem um padrão de certo e de errado. É produto da imagem de Deus. E Deus também nos deu uma consciência, não é? Portanto, ela pode nos reprovar e nos aprovar se estamos ou não vivendo de acordo com o padrão moral gravado por Deus no coração. Deus não tem duas leis diferentes, ele só tem uma única lei. Ele revelou de modo especial e por escrito a sua lei moral para o povo de Israel. Mas em todo o coração de todo ser humano, a lei moral divina está lá gravada. Portanto, o padrão de certo e de errado lá está. E Deus julgará as pessoas, as famílias e as nações de acordo com a luz que elas receberam, de acordo com o conhecimento que elas receberam de Deus. Por isso Paulo diz que quem pecou sem a lei será julgado. Quem pecou conhecendo a lei será julgado de acordo com a luz que recebeu, o conhecimento que teve de Deus. Assim sendo, Deus avalia moralmente e espiritualmente as nações, todas as nações do passado, todas as nações do presente. Conheçam ou não a Deus, adorem ou não a Deus, prestarão contas com Deus e já estão sendo avaliadas, julgadas, aprovadas ou reprovadas por Deus. E as profecias de Amós deixam isso nitidamente. Os falsos deuses que aquelas nações adoravam, eles eram incapazes, por exemplo, de livrar aquelas nações das mãos do Deus vivo, porque ele disse: agindo eu, quem impedirá? Todos prestaremos contas com Deus. E o que nós temos neste primeiro capítulo da profecia de Amós são profecias baseadas nas revelações de Deus contra 7 nações vizinhas que eram inimigas, que viviam em constantes conflitos com o povo de Deus, com Israel e com o Reino do Sul, Judá, e que cometeram atos, crimes contra a humanidade, cometeram barbaridades, crueldades, pecados hediondos, e elas foram julgadas por Deus, foram condenadas por Deus e receberam o justo juízo. Todo juízo de Deus que se manifesta hoje, ele é uma antecipação do grande e do juízo final. Deus já está revelando do céu o seu justo juízo sobre o mal e o pecado. Mas chegará o dia em que ele revelará em última instância e derradeiramente ele revelará o seu justo juízo sobre todas as nações. Por isso nós encontramos no versículo 2, Amós está dizendo: ele disse, o Senhor brada de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. E qual foi o resultado? As pastagens dos pastores lamentam. Por que as pastagens dos pastores lamentam? Porque uma vez que Deus envia a seca, uma vez que não chove, as pastagens elas vão secar. Todo capim, toda grama vai deixar de existir. E assim os animais não se alimentarão. Por isso as pastagens dos pastores lamentam. E Amós diz mais: o topo do Carmelo, onde tinha videiras, árvores frutíferas, também murchariam e morreriam. E assim, já no segundo versículo, já se tem uma ideia do que será a totalidade do livro. Portanto, Deus, como um leão rugindo ferozmente, fazendo a sua voz, a sua revelação, porque Deus se revela pela sua palavra, por intermédio do que diz, e o resultado desta revelação será juízo e gerará lamento dos pastores, porque as pastagens secarão e o monte Carmelo, o topo do Carmelo secará. Portanto, aqui nós já temos um vislumbre do justo juízo de Deus que Amós anunciará
detalhadamente sobre cada uma das nações vizinhas de Israel e de Judá, que veremos nos demais dias. Acompanhe, portanto, de segunda a sexta, a sequência destas mensagens e curta e compartilhe para que o maior número possível de pessoas tenham acesso. Lembrando que estas mensagens ficam gravadas no canal da igreja, no YouTube, como também no Facebook. A minha oração é que Deus te abençoe, rica e abundantemente.